O governo continua procurando alternativas para reduzir gastos e tentar rever o aumento do IOF. O vice-presidente Geraldo Alckmin garante que qualquer medida vai respeitar o arcabouço fiscal. Destaque do Alan Gani, que está de volta. Pois é, Soraya, difícil, porque eles querem reduzir a alíquota, dado que pegou muito mal para a sociedade brasileira. Tanto empresários, quanto investidores, quanto nós, consumidores, não gostamos nada deste aumento do IOF, que encarece o crédito, encarece também as operações cambiais. E o governo agora tem um dilema: da onde que ele vai conseguir compensar esta perda de arrecadação com, eventualmente, uma alíquota menor do IOF. Isso significa ter um ônus político, porque se ele corta subsídios, por exemplo, significa enfrentar setores organizados dos empresários. Se ele corta gastos do funcionalismo público, também significa enfrentar lobbies organizados ligados ao funcionalismo público. Gastos previdenciários significa medidas impopulares perante a população. Portanto, o corte de gastos, ele é difícil, ele envolve uma negociação dura e eu acho muito improvável o governo seguir neste caminho, ainda mais à véspera de um ano eleitoral. Mas tem que fazer. Por quê? Porque as contas públicas estão no vermelho e, como o próprio governo já admitiu, em 2027, se nada for feito, as contas vão colapsar. Por aí, né, Gani? Obrigada por enquanto. Deixa eu chamar novamente os nossos comentaristas. É isso, né, Deise? Cortar isenção, Fundeb, que a gente falou mais cedo, né? São pautas que o governo tem falado como estruturantes, ou seja, para passar dessa gestão, né? Durar a longo prazo, mas podemos esperar, de fato, uma medida que seja surpreendente ou vai ser mais um anúncio ali de alguma medida que a gente já conhece ali no dia a dia? Vai ser mais uma medida casuística no meio disso tudo, né, Soraya? O que o Alckmin tenta fazer agora é mostrar que existe um pouco de institucionalidade no meio desse ruído político todo que se criou em torno do IOF. Então, ele fala para o mercado, ele joga para o mercado, ele joga para o Congresso Nacional, dizendo que o arcabouço fiscal vai ser respeitado, mas, por outro lado, o Palácio do Planalto não faz a lição de casa, né? Que é justamente isso que você está falando, a questão das reformas estruturantes, cortar os gastos, a questão dos supersalários. Então, o Alckmin tenta se mostrar meio que como o adulto na sala, né? Então, tem um adulto aqui que está falando em arcabouço fiscal, em corte de gastos, enquanto todo o resto do governo não fala isso. Mas fato é que o IOF, ele virou uma questão que no discurso se preserva ele, mas na prática, qualquer coisinha já altera tudo e mostra de novo que a gente não tem previsibilidade aqui no Brasil. É impressionante como entra semana, sai semana, e isso é comprovado todo dia nas atitudes do Palácio do Planalto. O José Maria Trindade, o Gani falou em ruído político, né, que o governo terá que enfrentar em cima dessa discussão toda. E é incrível, porque é algo que poderia ter sido evitado com um pouco mais de parcimônia, com um pouco mais de programação ou mesmo discussão, sem aquele anúncio atabalhoado que foi feito, né, Zé? Pois é, olha, um pacote está sendo preparado no Palácio do Planalto, lá na cozinha. Os ingredientes estão aí: orçamento colapsado, falta dinheiro, o dinheiro acabou, aumento das despesas públicas em todos os setores, dificuldade de contenção, porque existem aumentos que são vegetativos, de qualquer maneira eles aumentam, né? Aumento salarial, progressão e crescimento muito de vários da dívida, que isso inclui juros, né? Previdência e folha de pagamento. Quer dizer, esses ingredientes levam o governo a entender que nesse cozidão chamado pacotão é preciso mais de um chefe. E foram chamados os presidentes da Câmara e Senado, e esses não têm voto. Daí a necessidade de chamar os líderes e mostrar as entranhas da economia. E a tentativa é demonstrar, é provar que este pacote é para futuros governos, é para o futuro, é estruturante. É essa a dificuldade. Ninguém aqui acredita na possibilidade de manutenção do reajuste do IOF. As frentes parlamentares, que são as poderosas da vez no Congresso Nacional, não querem esse aumento do IOF e muito menos aumento de arrecadação.
Então, o governo tem que cortar ou desvincular. Então, a proposta principal desse pacote é desvincular, ou seja, acabar com as exigências de investimentos na área de Fundeb, saúde, educação e setores onde houve engessamento, nos chamados fundos constitucionais. É esta a receita deste pacote. Agora, os mais experientes que conviveram com a inflação em pacotes arrepiam só de ouvir essa palavra, né? É assustador mesmo.